minha gente, mais um domingo, mais uma live, e eu queria começar a live desta manhã solidarizando-me com o pastor Ed. Ontem eu tive o privilégio de assistir ao vídeo longo e extraordinário em defesa do Evangelho. Tudo que ele disse ontem é exatamente o que eu venho dito há muitos anos. A palavra de Deus ela é fantástica, mas é preciso modernizar. Não a palavra de Deus, mas a hermenêutica, a interpretação. E por não haver isto, existem tantas denominações criando uma série de problemas. Portanto, ao pastor Ed, meus parabéns e a minha solidariedade. Gostei muito quando o Senhor disse que há problemas na vida e que estão dentro das comunidades evangélicas que só entendem isto aqueles que passam pelo problema ou aqueles que são cheios do Espírito Santo. Se não houver isto, é inútil, é debalde. E hoje eu gostaria muito de falar sobre dois mundos: o mundo das ideias e o mundo real. Antes, eu queria dizer que a humanidade está decepcionada com as ideologias, filosofias religiosas. Paulo, quando chega em Atenas, capital da Grécia, nos mostra isto. Vamos dar uma olhadinha em Atos 17, versículo 16, 18 e 28. Abre aspas. Enquanto Paulo esperava amigos que viriam encontrar-se com ele em Atenas, revoltou-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Ora, alguns filósofos epicureus, que é de Epicúrio, e estoicos, que vem de Zenão, disputavam com ele, com Paulo. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, este homem que fala muito? E outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava boas novas, abre o parênteses, evangelho, fecha o parênteses, e falava de um certo Jesus que ressuscitara. E aí vem a frase dos estoicos e epicureus: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também, Paulo dizia, alguns de vossos poetas disseram, pois dele somos geração. Paulo está dizendo, de suas filosofias, de suas ideologias, somos geração. Quer dizer, está inserido na nossa mente,
em nossas ideias, toda mitologia, toda religião, toda crença que os gregos, com seus muitos deuses, acreditavam. E eu pergunto, como? Neles, nos poetas, filósofos, ideólogos, fomos gerados? As nossas ideias foram geradas? Gerando crenças ou ideias? Olha, o mundo de então, hoje, o mundo de hoje, as universidades, os intelectuais, estão trazendo grandes pensadores, poetas do passado, com suas ideologias, filosofias, com o desejo ardente de silência. A escola profética, a escola do mestre e a escola apostólica lutam para minar o evangelho. Culpados? As comunidades chamadas de cristãs, estas mesmas que se levantaram contra o pastor Ed, tentando desmoralizar o trabalho fantástico que ele realiza, esquecidos ou esquecidas as comunidades religiosas que o Cristo que foi ontem é hoje e eternamente. Logicamente, precisamos começar a entender. E ele citou, que eu gostei muito, de Filemão, o escravo que Paulo devolve ao seu senhor, não como escravo, mas como irmão. Nós poderíamos usar da cátedra grega vários dos seus filósofos, mas vamos pegar Platão. Eu tenho muitos amigos religiosos com uma elevada dose filosófica, sem que eles percebam, tentam achar lugar nas escrituras para minhar esses pensadores, principalmente os gregos. Por exemplo, o que é que nós, que pertencemos ao que chamamos de cristianismo, conhecemos do mito chamado Demiurgo? Demiurgo recebe vida na crença platônica. Não que o Demiurgo seja uma ideia de Platão. Demiurgo, que significa o que trabalha. Para o público, artífice, operário, manual. Demius, que significa povo, assim como democracia, povo, demônio. Comendemos, povo, ou urgus, trabalhador.
há um trabalho que nós chamamos de oposição. Que trabalha muito contra as verdades do Evangelho. E o Evangelho é boas novas que nós tiramos das Escrituras. E graças a Platão, a esse ídolo, mito, demiurgo, surgem as ideias dos gnósticos, que está muito bem explícito, explicado em nosso blog. Por exemplo, os gnósticos acreditavam que o Criador ou demiurgo era uma entidade do mal, que consta com o conceito platônico. Segundo o gnosticismo, existe compatibilidade entre a esfera divina, que é luz, e o universo de nossa experiência, que é terreno, desprovido de sentido. Esse dualismo inspirado por uma visão pessimista do mundo e de sua história não é eterno, como para os maniqueus, pois o mal só apareceu com a criação, atribuída a demiurgo, e há de desaparecer um dia, sem dúvida nenhuma. Em textos gnósticos, como no Apócrifo de João, que dá origem do mundo demiurgo, filho de Sofia, recebe nomes que definem a sua natureza, que é filho do caos. No aramaico, tolo, Deus cego, nebro. É ainda no Apócrifo de João, que descreve o demiurgo como um ser que tem um rosto que se assemelha ao leão. Por esta razão eu não entro muito em Apocalipse, porque tem muitas dessas influências. E como disse René, o Ed René, a Bíblia ela não pode ser interpretada na sua literalidade, mas entre linhas. Entre linhas. Existe um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Filipe. O demiurgo alcançou o status de criador dos arcontes. Arcontes no singular seria qualquer um dos seres que foram criados juntamente com o mundo natural por divindades subordinadas, chamada demiurgo. Os gnósticos eram dualistas religiosos que achavam a matéria má e o espírito bom, e que a salvação era alcançada por conhecimento esotérico ou gnose. Então, o criador dos arcontes do mundo natural, tornando-se arrogante, disse: eu sou o Pai
e acima de mim não há nenhum outro, como de acordo com Isaías 45:5, eu sou o Senhor, não há outro fora de mim, não há nenhum outro Deus, eu te cinjo, ainda que tu me conheças. E Isaías 46:9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, não há outro. Semelhante a mim. Nós temos um outro exemplo chamado Marcião. Ou Marcion. Foi uma das mais heréticas durante o cristianismo primitivo, ou o marcionismo, que pregava 2 deuses, o Deus do Novo e do Velho Testamento. Foi denunciado pelos, abre aspas, pais da igreja, e pelos mesmos foi excomungado. Como vocês estão percebendo, nós estamos trazendo a história porque nós precisamos falar de alguns tabus que Jesus veio quebrar, rasgando o véu de cima para baixo, e que gnósticos, esse Marcião, Demiurgo, Platão e a igreja depois de Constantino resolveram costurar o mesmo véu de baixo para cima. Marcião contrapunha o Deus do Antigo Testamento ao Deus de Jesus. Para ele, a criação era obra de um Deus maligno. O demiurgo apresentado na Bíblia judaica, segundo Marcião, o pai de Jesus, não tinha nada em comum com o Deus judaico do juízo, Deus da guerra, do Antigo Testamento, juiz potente, justo, colérico, cruel, mesquinho, capaz de afirmar: eu faço a luz, crio a terra, faço a paz e crio o mal. Eu sou Jeová que faço todas as coisas. Isaías 45, versículo 7. Esse Deus não poderia ser o mesmo Pai de Jesus Cristo. Coerente ao seu pensamento, Marcião não só rejeitou a Bíblia judaica, como a Escritura Sagrada na luta pela mensagem pura, mas também os escritos neotestamentários, em que predomina a tradição judaica. Isto é verdadeiro. Talvez por isso, pastor Ed, desvendando, arrancando essas demais coisas ideológicas, religiosas, que se tornaram base das comunidades chamadas cristãs, para trazer a elas o mundo real e tirando do mundo das ideias. Porque as nossas ideias se tornam justiças e nossas justiças são trapos de imundície. Sem dúvida que a letra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ela mata.
Mas o que há entre linhas, na letra, é que nos vivifica. Ou nos vivificam. É possível filosofar nas Escrituras, mas é impossível filosofarmos no Evangelho. Porque o Evangelho é a revelação do homem nascido de novo. Todas estas escolas se tornaram crenças, e essas crenças, pais das religiões. Por esta razão, muito pior do que Sodoma e Gomorra, muito pior do que na época de Noé, porque não houve uma interferência divina nesses dois eventos que eu acabo de citar. Mas com a queda de Babilônia, Império Babilônico, Medos de Pérsia, com a queda grega e com a ascensão de Roma, com todas as crenças, ideias, ideologias desses impérios, incluindo o judaísmo, que levou 400 a 430 sob o jugo, escravos do Egito trouxeram até Roma. E se você ler a carta de Paulo aos Romanos, você vai ficar pasmo. O que seria o mundo das ideias e o mundo real? Nossa estrutura, eu queria dizer para vocês que ela é, primeiro, moral. A nossa estrutura, ela é moral. Ou moral, porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não só imagem e semelhança de Deus, mas somos também, ou temos também, o caráter e a divindade de Deus. E quando o pastor René se levanta em favor de todos, porque está escrito que Deus amou a todos, indistintamente, independente ou daquele pecado. A igreja não é juiz, ela é noiva, ela não é promotor, muito menos advogado, porque advogado é Cristo Jesus. Portanto, não são as letras que matam as ideias, mas o espírito da letra é que nos dá vida. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, entender a Escritura literalmente. E esse trabalho eu venho fazendo há muitos anos. Eu não importo com números, eu importo que a verdade seja dita.
Jesus cumpriu toda a lei. Isso é muito importante que entendamos. Jesus cumpriu toda a lei. E não só a lei judaica ou o decálogo. Porque ninguém teve, tem ou terá a capacidade de cumpri-lo. Porque se deixarmos de cumprir um tio, nós descumprimos toda a lei. E essa lei foi dada para bárbaros. Mateus 3:15, abre aspas. Jesus, porém, lhe respondeu a João Batista do batismo, que disse: não, você terá que me batizar. E Jesus disse: não. Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça ou lei. Então João consentiu, batizando. Não que Jesus precisasse ser batizado. Ele cumpriu para que eu não cumprisse. Mas, se formos para Mateus 5:17-20, nós vamos descobrir outra beleza. Abre aspas. Não pensem vocês que eu vim destruir a lei. Ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir aquilo que eles, a lei e os profetas, não puderam cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, com uma diferença. A lei sob o regime da dispensação da lei e a lei agora sob a dispensação da graça. Ela é diferente. Eu não mato por amor, eu não calunio por amor, eu amo a Deus por amor. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim o ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande do reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça ou a lei dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Meu Deus! A lei era segundo escribas e fariseus. Aí vem Jesus: eu tenho que exceder a eles. É transcendente. Eu tenho que transcender. Eu não posso cumprir a lei como eles cumprem. Agora, não é por olho, dente por dente, mas com voluntariedade. E isto, quem nos convence, é o Espírito Santo de Deus, lá em João 16. Convencerá o mundo dessas leis: pecado, justiça e do juízo. Jesus não só cumpriu a lei ou justiça religiosa judaica, como todas as invenções ou ideias religiosas
de todo o planeta. Ele trouxe a realeza. Não é à toa que nós somos chamados de sacerdócio santo. Real. Anunciando para os que estão nas trevas, trazendo-os para a luz. Jesus, ele nasceu sob o jugo romano que herdara toda a crença grega, babilônica, egípcia. Ele não bateu de frente. Ele estava cumprindo a lei. Pois nada escreveu, mas falou muito em obras feitas por ele, que hoje se tornou a religião. Obras, este que, segundo ele, nós, seus seguidores, nós que pertencemos à escola profética, a do mestre e da escola apostólica, faríamos obras maiores do que ele. O mundo do mestre, apóstolo, ou o mundo dos apóstolos, ou o mundo da igreja, corpo do Senhor, estava cheia de crendices. As religiões acreditavam em o inimigo de Deus. Mas, até hoje, não acreditam nada da graça de Deus. Ou da dispensação da graça. O advento verdadeiro, mas as crenças ou ideias, lamentavelmente, nada real. Tudo no subconsciente. Jesus, em Mateus 16, eu não vou poder ler todo o capítulo, porque o tempo não vai me dar chance. Diz o seguinte: chegando-se os fariseus, saduceus, que fariseus e saduceus são duas facções judaicas que não se entendiam, porque uns acreditavam em Deus, nos anjos, e na ressurreição. E isso, os fariseus. Saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam em anjos e nem em ressurreição. Eles não se entendiam. Estou falando do judaísmo. E eles, fariseus e saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está nublado. Pela manhã, hoje haverá tempestades, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Por isso que eu não falo em Apocalipse. Por enquanto. Uma geração má, adúltera, pede um sinal. Ele está falando de fariseus e saduceus, as duas fortes religiões do judaísmo. Uma geração má, adúltera, pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas.
deixando-os, retirou-se. E é Simão Pedro, lá no 13 em diante, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha a pergunta, não agora feita por fariseus e saduceus. Jesus faz aos seus apóstolos. Pedro. E eles disseram para Jesus: a conversa aí fora, entre fariseus, saduceus e discípulos, não apóstolos, até mesmo entre apóstolos, diziam: que você é João Batista, outro Elias, que Jesus era uma reencarnação de João Batista, de Elias. E outros, você é Jeremias, ou um dos quais que é profetas. Jesus disse-lhe: e vós, apóstolos, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, Cefas, respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem o te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas se nós partirmos para Lucas 11, 23 em diante, nós vamos encontrar o seguinte: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo não se junta, se espalha. Quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tomarei para mim casa de onde saí. E chegando acha a casa varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Eu gostaria muito de trabalhar com esse texto. Estes textos em Mateus e Lucas são de uma importância enorme para o nosso entendimento como cristão. Mundo das ideias e mundo real. Em Lucas, Jesus fala espírito saindo de sua habitação, indo para lugares áridos ou deserto. É bom que você entenda que ainda não havia igreja. A igreja, ela nasce anunciada em Joel 2 e explode depois de Atos 2, porque Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. A igreja não estava nativa. O evangelho, o poder de Deus, Romanos 1,16. Evangelho, o poder de Deus.
Romanos 1,16, porque nele, no Evangelho, nós conhecemos a justiça de Deus, não fora do Evangelho. Não evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho. Entre linhas precisamos entender isso. É repetido, a letra mata. O espírito da letra da vida. Jesus, pois, após o batismo, vamos fazer uma analogia. Jesus, como nós lemos lá em Mateus, que pediu a João que o batizasse, ele disse, não, é preciso que se cumpra a justiça, então me batize. Ele não precisava ser batizado, como eu já disse. De imediato ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Engraçado, fazendo analogia com Lucas 11. O Espírito sai, vai para o deserto, e no deserto tem duas prioridades: fome e sede. E Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados têm sede e fome de justiça. Mas os demiurgos, as ideias gnósticas, Platão, Sóstenes, Plínio Velho, Plínio Novo, e tantos outros, os pais da igreja, a influência grega, a influência medo, a influência persa, babilônica, egípcia, ela tem os seus tendões nas comunidades evangélicas, sim. Por isso tentaram linchar, através da mídia, o pastor René, que eu não conheço, não ganho nada por defendê-lo, mas ele defende o evangelho que eu defendo, verazmente, ferozmente. Ok. Jesus, após o batismo, é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E se lermos o texto, são exatamente as coisas do mundo a grande atração para a queda da cruz, para que não houvesse cruz. Fome. Dessas pedras você pode fazer pão. Esse mundo eu te darei. Se você reverenciar-se a mim, que nós chamamos de síndrome luciférica, estava tudo contextualizado no ter. E Jesus já havia dito no Getsêmani, Pai, passe de mim esse cálice. E como homem, ele foi tentado por ele mesmo. No fundo, ele queria. Isso está entre linhas que você precisa entender. Então, ele seria, ao aceitar a cruz, ladrão, estuprador, prostituto, homossexual, bandido, mentiroso, traidor. Ele é o único homem, o único ser que é abandonado por Deus. É o único. Pai, por que me abandonastes? Sozinho. Porque ali estávamos todos, como diz Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus.
E agora nós, religiosos, anulamos a cruz. Nós acreditamos muito mais no demônio do que em Deus. Nós frequentamos a igreja com medo do demônio, com medo do inferno, de sermos queimados. Não, porque amamos o amor ágape a Deus. Porque o que damos a Ele é um amor filam. E com nossas esposas e esposos, nós vivemos o amor eros. E isso não tem sentido no cristianismo. Mas se lermos Tiago 1, veremos que Deus, ou leremos que Deus não tenta e não é tentado, mas nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E lá no deserto, Deus foi tentado em Jesus por suas próprias concupiscências como homem. Ele passou pelo teste. Nós nem sempre saímos do deserto. Nós nos perdemos lá. Ficamos lá. Não temos GPS. Entramos por curiosidade, como qualquer animal entra em uma arapuca e é pego. Como qualquer peixe que entra numa isca e fica preso em um anzol. Porque nós não conhecemos o Evangelho. Conhecemos a letra. Explicamos a letra. Mas não vivenciamos entre linhas o Espírito que nela vivifica. Deus não tenta nem é tentado, portanto, precisamos entender o sentido exato da palavra Satanás, demônios, Lúcifer, e buscar na história tão cheias de ideologia, filosofia e arranjos políticos religiosos o seu sentido real no Evangelho, que está contextualizado nas Escrituras, que precisa ser atualizado, sim. Concluindo, há uma palavra que Jesus usa, Belzebu. É uma entidade amalgamada de outras duas poderosas entidades conhecidas da mitologia cananeia e fenícia. Baal, ou Baal, Senhor dos Trovões. Agricultura, fertilidade associado à morte e crueldade. Zebu, Deus das moscas e das pestilências. Não esqueça dos bernes, dos bois, moscas farejeiras. Lucas 11, 18, 19, por aí. Abre aspas. Ora, isso é Jesus falando. Pois se Satanás está dividido, contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Claro que Jesus está falando que não há reino. Não há um reino de outra entidade. Ele é o único, como diz Isaías, ele é absoluto, ele não tem inimigo. Coisa é esta? Nós lutamos contra Satanás, demônio, anos e anos e não vencemos nunca. Que Deus é esse que está sempre perdendo? Eu estava assistindo um culto ontem através do meu celular e os púlpitos cheios e a nave vazia. O povo está de saco cheio, desculpa a palavra chula. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu.
E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Gente, será que não dá para entender esses textos? Jesus não refuta, ele veio cumprir a lei. Ele não bateu de frente, ele não usou a letra, mas entre linhas, tanto ele como Paulo e depois os demais apóstolos, sempre entre linhas. Ora, pois, se Satanás está dividido entre si mesmo, como subsistirá o seu reino? Nunca! As suas ideias, as suas crenças é que criam reinos satânicos. É aquilo que você lê, que você não sabe entender, é aquilo que você ouve de seus pastores, de suas denominações, que faz de você adepto ou algemado a crenças do demiurgo e de Beelzebul. Ou as raízes platônicas, Sóstenes e de tantos outros, e dos pais da igreja que estão aí manipulando a sua vida, como o comunismo, que eu sou contra em número, gênero e grau. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul, eu, Jesus, expulso o demônio por Beelzebul. E se eu, como vocês dizem, expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Por isto, por essa crença de vocês, eles mesmos, vossos filhos, serão vossos juízes. Eu gostaria muito de poder abrir mais o leque. Mas devagar, a gente vai trazendo isto. Quando Jó, capítulo 1, vai a Deus, junto com ele os filhos de Deus, e entre os filhos de Deus, Satanás. Deus não tenta e nem é tentado, Deus não tem comunhão com luz. Então esse Satanás eram as próprias crenças de Jó. Que no capítulo 3, o Jó escreve: o que eu temi me aconteceu. No caso de Pedro, que Pedro disse: eu não aceito que você seja crucificado exatamente num holocausto de expiação, que não tem nada a ver com o judaísmo, mas é romano a crucificação. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pode, porventura, da mesma água doce, potável, sair água salgada? Será? Esse Satanás era a oposição que Pedro fizera à grande obra da cruz. Quando a gente lê, como eu li agora, Lucas, que eu aconselho ler Lucas 11 e Mateus 26, 16, o que diz é que quando isso, eu repetindo, ainda não havia igreja, ela não tinha ainda sido solidificada.
as minhas personas, elas saem. Ela vai para o deserto e lá tem fome, e lá tem sede, e encontra outras personas com fome, com sedes, outros ideólogos e teólogos com fome, com sede. Personas que ela vem e seu estado torna pior, mas não são demônios, não são espíritos. Mas nossas crenças que se materializam. Nós estamos na dispensação da graça e não na dispensação da desgraça. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é Senhor único. Se você não o tem como advogado, você está sob suas personas. E por que os demônios foram para os porcos? As personas, porque porco não era bem querido, não era uma comida, era chamado de imundície para os judeus. Mas o poder dentro de nós, de nossas ideias e não do nosso real, do nosso mundo de idealistas, que nós idealizamos imundícies. Estamos cheios de dias bons, dias ruins. Um dia eu estou bem, um dia eu estou ruim. Eu não sei por que eu abro muita boca, eu não sei por que eu estou triste, eu não sei por quê. Aí vem a depressão, vem outras doenças do século. Ou te internam, te maltratam, ou então te fazem a eutanásia. Assistam esse agora vídeo de hoje. Pense bem no que eu estou falando. Assistam o vídeo do pastor René. E entendam esse texto. Jesus Cristo foi ontem, Ele é hoje e eternamente. Nele não há sombra e nem variação. Um abraço e um bom dia a todos vocês. Um bom domingo. Este estudo de hoje está UB. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado e toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito, também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura e de conhecimento. Então, obrigado a todos pela participação nessa live de hoje e até o nosso próximo encontro.